Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Quando o santuário de Deus foi estabelecido nos homens? É a pergunta que eu faço nessa live. Quando o santuário de Deus realmente, de uma forma definitiva, foi estabelecido nos homens? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Paulo assim disse: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nessa época, nesse time, quando Paulo estava anunciando as boas notícias do reino de Deus que estava próximo aos gentios, para assim, principalmente, livrá-los de serem prosélitos, de praticarem, de seguirem as leis de Moisés. Nessa época aqui, havia se cumprido as profecias a respeito da morada de Deus, ou Paulo estava falando isso no sentido dos dons? Efésios 4:8, quando Cristo subiu, levou o cativo o cativeiro, levou o aprisionado as leis que aprisionavam as pessoas e concedeu dons aos homens. Os dons foram concedidos pelo Espírito Santo. Sendo assim, todos que receberam o Espírito Santo naqueles dias, que eram os últimos dias, passaram a ser santuário de Deus naquele dia, naqueles tempos. Porque o Espírito Santo Consolador estava neles. Mas a morada definitiva foi ali? Não. A morada definitiva não foi lá. Aquela morada foi dos dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 também foi falado isso. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Santo e profano se misturam? Não. Transgressor e santo se mistura? Claro que não. De que forma o Espírito Santo, o Consolador, foi que batizou eles naquela época? Foi através de dons. Os dons estavam aonde? Estavam no entendimento, no coração de todo aquele que professava uma fé em Cristo. Todos aqueles que estavam se tornando cristãos, que estavam seguindo Cristo, eles passaram a ser influenciados pelo Espírito Consolador, pelo Espírito Santo. Não que o Espírito Santo morasse em um coração, claro não. A natureza carnal não tem nada de bom. Mas aqui era ainda morada de Deus? Aqui já era a morada definitiva de Deus? Hebreus 3:6, o Apolo, o escritor da carta aos Hebreus, Apolo, escreveu assim no capítulo 3, versículo 6. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Essa casa era a casa definitiva? O juízo já tinha acontecido? O grande e terrível dia do Senhor tinha acontecido? A 7ª trombeta havia sido tocada? Para se cumprir o mistério de Apocalipse 10:7? Que o anjo disse a João: João, quando estiver para ser tocada a 7ª trombeta, então o mistério de Deus, falado pelos servos e pelos profetas, se cumprirá. Aqui tinha acontecido? Ainda não. O toque da 7ª trombeta aconteceu entre o ano 66 e a metade do ano 70, quando Jerusalém foi destruída quase totalmente, na metade do ano 70, o templo foi aniquilado, destruído até os alicerces. Foi naquele período que houve o toque das 7 trombetas. E a 7ª trombeta foi quando o reino de Cristo passou a reinar. Todos os reinos, a realeza deste mundo passou a ser de Cristo. Todos os reinos debaixo do céu passou a ser de Cristo.
Então, para que você venha entender quando é que realmente se cumpriu a morada de Deus, é uma sequência de fatos, é uma sequência, é uma cadeia de entendimento que você tem que ter. Não adianta você ficar por aí gorfando pela boca, vomitando pela boca, dizendo, não, eu estou na graça pregada por Paulo, porque na graça pregada por Paulo, a morada de Deus estava nos homens. Não estava. Não. O que estava nos homens eram os dons. Em todos, não. Claro que não. Nos que estavam estavam passando a ser cristãos, estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Aí no entendimento deles, no espírito deles, eles começaram a viver de uma forma diferenciada, de uma forma conduzida pelos dons, mas ainda não era a morada definitiva. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 14. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo estabeleceu o fundamento. Paulo foi o alicerce da obra. O alicerce foi o baldrame da construção. E ele disse, veja como cada um edifica a sua obra, a sua edifício, a sua casa, sobre o fundamento que eu estou mostrando para vocês, gentios. Versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 12, e se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, com D maiúsculo, olha o tamanho do D aqui, ó, olha o tamanho D, ó, D, pois o dia, cadê? Sumiu até o negócio aqui. Aqui, ó, versículo 13. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a mostrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual a obra de cada um. Oh, meu Deus do céu! Que fogo foi esse? Que dia com D maiúsculo foi esse? Não foi o grande dia do Senhor? Não foi aquele dia que João, na ilha de Patmos, lá no capítulo 1, versículo 10 do livro do Apocalipse, ele disse... Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi uma voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E durante o dia do Senhor, durante o livro apocalíptico, não foram acontecidos fatos ali através do fogo? Jerusalém não foi destruída quase que totalmente pelo fogo? O templo, o símbolo maior das leis de Moisés, não foi destruída, aniquilada pelo fogo do zelo de Deus? Porque isso está em Sofonias, capítulo 1, versículo 18, pelo fogo do meu zelo. Joel, capítulo 2, eu vou à frente do meu exército como um fogo abrasador. O exército de Deus foi o exército romano, que ele usou para a vingança contra os judeus. Então olha aqui, eu vou ler de novo, versículo 12, 13, 1 Coríntios. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Zacarias 13, Malaquias capítulo 3, versículo 1 ao 5. Jesus falou, Lucas 12, eu vim para colocar fogo na terra e como eu gostaria que já tivesse aceso. No tempo de Paulo, a morada eterna de Deus ainda não havia sido estabelecida, não tinha acontecido ainda, porque o grande dia não tinha chegado ainda. O grande dia, o dia da limpeza, o dia da purificação, o dia de ser estabelecida a justiça eterna, o tempo que iria se cumprir, Daniel capítulo 9, do versículo 24 a 27, ainda não tinha chegado, meu camarada. Então deixe de ser enganado, deixe de ser um enganador, usando passagens de Coríntios para falar,
Olha, nós estamos reunidos como igreja e aqui cada um de nós somos a morada, somos santuários de Deus. Sim, é morada, mas é a morada que vocês não conhecem como ela aconteceu. Vocês não conhecem, por quê? Porque vocês desprezam o dia do Senhor acontecido durante o período apocalíptico, que foi 3 anos e meio. Vocês rejeitam a palavra, o dia do Senhor de Apocalipse 1:10. Vocês rejeitam o evangelho eterno de Apocalipse 14:6. Vocês rejeitam o entendimento do porquê o evangelho passou a ser eterno. Vocês menosprezam. Pregadores por aí dizem que isto é anátema, o evangelho eterno é amaldiçoado. Claro que não, você fala isso porque você é um ignorante, você fala isso porque você é um incauto, você não sabe nada da Bíblia, você está apegado às palavras de Paulo. Paulo mesmo, acabei de ler aqui, 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Você, pregador da graça, você está no fundamento, você está se reunindo como igreja, você está fazendo live, você está fazendo vídeo, segurando as pessoas no fundamento, no alicerce, no baldrame da construção ainda. Nós que estamos entendendo, acreditando e vivendo o evangelho eterno, nós estamos lá no alto, no último andar. Nós estamos no, como que fala, a última parte do edifício, que é a mais cara, nós estamos lá no alto, sei lá o nome, e vocês ainda estão lá no fundamento, xingando católicos, xingando protestantes, querendo mostrar que vocês sabem alguma coisa de Bíblia. Vocês estão atrasados. Nos dias de Paulo, o santuário de Deus ainda não havia sido estabelecido eternamente. Era apenas algo transitório naqueles dias. Era porque os irmãos estavam vivendo os últimos dias e sobre eles a profecia de Joel se cumpriu. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 31. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Versículo 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. 31. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sol era Israel, a lua era os judeus. E isso, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A parte mais forte, mais atribulada do dia do Senhor ocorreu da metade, um pouquinho antes da metade do ano 69 até a metade do ano 70, quando o exército romano cercou Jerusalém. Se você não conhece o dia do Senhor, como você vai conhecer a morada de Deus? Então neles, eles eram santuários de Deus ali, de uma forma transitória, porque neles estava os dons do Espírito Santo. Porque assim foi falado em João capítulo 16, versículo 13. Jesus disse, eu tenho que ir, e em meu lugar deixarei o Consolador, o Espírito da verdade. Em Atos capítulo 2, 17, o próprio Pedro também disse isso, abre aspas, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Ainda não era a morada eterna de Deus. Por que eu chamo a atenção para isso como algo de extrema importância? Para que você venha a ser uma pessoa sábia na Bíblia, para que você venha a ser uma pessoa entendida dos escritos bíblicos, e pare de passar vergonha. Vocês ficam por aí regurgitando, é regurgitar? Aquele negócio que bebezinho faz quando solta coisinha, vocês ficam gorfando, sei lá, regozijando é felicidade. Dizendo que conhece Bíblia, dizendo que tem dom de pregador, dizendo que tem dom de mestre. Vocês têm dom de porcaria nenhuma, vocês são uns cabeça de bagre. Pare de passar vergonha. Você tem que entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse perfeitamente. A sabedoria não é nossa, é o nosso confessar Cristo, o nosso viver Cristo, o nosso falar realmente onde Cristo está, a nossa fé nos escritos bíblicos. Eu acredito em cada vírgula,
de tanto eu acreditar em cada vírgula, que até passagens tendenciosas Cristo tem nos mostrado. Cuidado que isso aí é gato na tuba, cuidado com isso aí. Nos dias de Paulo, ele estava anunciando o fundamento, como ele mesmo falou lá em Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. Nele, todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. 22. Nele também vocês, gentios, estão sendo edificados, estão sendo formados, estão sendo preparados, junto com os outros, junto com os judeus, para serem morada de Deus no Espírito. Vê a diferença. Nos dias de Paulo, haviam dons. Dom da cura, dom da profecia, dom de falar outros idiomas, nunca foi balabachuras cantarábia, dom da revelação, dom do conhecimento. Estava lá, eram dons, eram poderes especiais. Mas ele fala aqui que os gentios estavam sendo preparados para serem morada de Deus no Espírito. Ou seja, naquela época eles ainda não eram morada permanente. Por quê? Porque o tabernáculo de Deus ainda não tinha sido estabelecido. A morada de Deus espiritual ainda não tinha sido. Por quê? Porque naquela época eles estavam vivendo no tempo do velho céu e da velha terra. As coisas antigas ainda estavam de pé nos dias de Paulo. O Velho Testamento, os mandamentos de Moisés, o símbolo maior de Moisés ainda estava. Tanto que tem uma passagem aqui que eu não marquei, mas eu vou procurar aqui rapidinho. Hebreus, veja o que Apolo falou em Hebreus, capítulo 9, versículo 8, você vai entender um pouquinho mais a respeito da morada de Deus. Hebreus 9, 8. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Você entende? Enquanto aquele templo terreno, aquele templo de maldição, aquele templo de orgulho, de soberba, aquele templo de porcaria estava de pé, o santuário de Deus ainda não poderia ser estabelecido. Então a morada de Deus nos homens ainda não poderia ser estabelecido, enquanto aquele santuário. E nos dias de Paulo, o santuário, o templo, estava de pé ou havia caído? Havia caído, ou estava de pé. O próprio Paulo, lá em Atos, antes dele ter a revelação da sã doutrina, ele praticou voto lá, ele fazia coisas lá no templo. Em 68, quando foi escrita a carta aos Hebreus, você vê, nessa época Paulo já tinha sido arrebatado. Nesse tempo, o templo estava de pé. Durante o Apocalipse, durante o dia do Senhor, de 66 a metade do ano 70, o templo estava de pé. O templo só veio cair na metade do ano 70, quando acabou aquele acordo da semana que o príncipe, que o exército romano, que o general Tito fez com os judeus, como está em Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. Na metade da semana, ele quebrou o acordo e deu fim ao sacrifício de oferta. Onde era levado o sacrifício de oferta? No templo. Então, enquanto aquele tabernáculo não caísse, Deus não podia estabelecer o seu espiritual. Não é essas porcarias que você vê por aí. Ah, o santuário da Aparecida. Ah, o santuário aqui do Brás. Tudo lixo. Tudo escória. Tudo casa de fraude, de mentira, de engano e de trevas. Porque o verdadeiro santuário de Deus, Apocalipse capítulo 21, do versículo... Não, ainda faltou uma passagem aqui ainda, eu esqueci ainda de mostrar Ezequiel, capítulo 37. Oh, meu Deus do céu, 37, versículo 26 ao 28. A profecia lá atrás, quando Deus falou através de Ezequiel que iria colocar o santuário dele sobre os israelitas, sobre os de Israel, onde ele mesmo iria morar. Mas isso foi graças ao Evangelho eterno, o Evangelho ter se tornado eterno. Quando o reino de Cristo foi estabelecido eternamente, o reino de Cristo foi para todos os povos, nações, línguas e povo. Foi para todo mundo. Olha aqui, ó. Ezequiel 37, 26 e 28. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna, eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre.
Lembra que Paulo falou? Vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus. Então, nos dias de Paulo, a morada de Deus não estava. E aqui está falando, na profecia do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, 26, farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. 27, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Nos dias de Paulo, tinha acontecido isso? Não. Porque o juízo não tinha acontecido, porque o templo em Jerusalém não tinha sido derrubado ainda. Agora, quando chega em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 6, aí a coisa mudou. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Por que João estava vendo aqui na metade do ano 70? Porque a antiga, a velha terrena, a de escravidão, estava sendo destruída naquele período, naquele tempo. Então João aqui estava vendo a nova Jerusalém, via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, abre aspas, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Ora, João falou, agora está. E por que no tempo de Paulo ainda não era? Porque no tempo de Paulo era a edificação, era a fundação. Paulo estava ainda no fundamento. Aquela morada deles era transitória, aquela morada deles era em forma de dons. A morada definitiva, eterna, aconteceu na metade do ano 70. Nessa época, Paulo já tinha sido decapitado. Nero já tinha mandado ele para a vala. Aí João fala com essa palavra bem forte. Agora, o tabernáculo de Deus, não foi nem João, foi uma voz que veio do trono. João estava em espírito. Todo o juízo do Apocalipse foi influenciado no entendimento de João, para que João escrevesse. E João ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia. Então não foi qualquer comedor de arroz e feijão que falou, não foi qualquer vagabundo que falou, foi o Criador de todas as coisas, foi o eterno Senhor, foi o Alfa e o Ômega, foi Cristo, que estava sentado no trono julgando todas as coisas. Então eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte. Que morte que era essa? A morte de Moisés, das leis de Moisés. Nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem passou, pois o Antigo Testamento, o antigo costume, os antigos ensinamentos, os ensinamentos de Paulo, tudo isso ficou para trás, acabou. 5. E aquele que estava sentado no trono disse, veja, novamente, Cristo disse, aquele que estava sentado no trono disse, abre aspas, estou fazendo nova todas as coisas, fecha aspas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Versículo 6, disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Quando o santuário de Deus foi estabelecido nos homens? Durante o dia do Senhor, especificamente na metade do ano 70, quando o templo caiu e foi estabelecido nos homens, em todas as gerações, desde o embrião, quando o embrião está sendo formado, se aquele embrião é um embrião para ter vida, então desde o embrião, ali já tem o espírito que é dono daquele embrião. Veja, chegou a sua hora, chegou a sua vez, espírito fulano de tal. Agora você vai ter a experiência na natureza carnal, você tem esse corpo para você cuidar, você tem esse corpo para você disciplinar, você tem esse corpo para exortar, você tem esse corpo para encaminhar. Lembrando, o corpo tem o livre arbítrio. Planta-se coisas ruins, colhe-se coisas ruins. Planta-se coisas boas, colhem-se coisas boas. Tá bom? Então,
o santuário eterno, a morada eterna de Deus, não foi nos dias de Paulo, foi a partir da metade do ano 70. E nós fazemos parte disso. Porque eu nasci em 67, mas não é 1970, foi na metade do ano 70. Nós estamos em 2025, daqui a 45 anos irá fazer 2000 anos que essa morada passou a estar nos homens, tá? Então não basta você falar nós somos santuários do Espírito Santo, nós somos a morada de Deus, em nosso espírito, em nosso coração, menos na nossa natureza carnal, menos na nossa alma é transgressora, mas em nosso conhecimento, uma essência que está lá dentro, todos são, mas temos que ter a convicção de qual é, que tipo é essa morada, que forma é verdadeira, nos dias de Paulo ou quando aconteceu o grande dia do Senhor, o juiz de Deus? Quando aconteceu o dia do Senhor. Nos dias de Paulo era apenas o santuário temporário. Vinha ali os dons sobre eles e através deles eram feitos milagres. Profetizavam, curavam, falavam outros idiomas. Por quê? Porque o anúncio que o reino de Deus estava próximo era algo que precisava acontecer, era algo que precisava ser divulgado. Por isso que os dons estavam nele, tá bom? Então vou deixar essa pequena e humilde entendimento, mas acredito que muito proveitoso, que você venha curtir, comenta, compartilha. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho e até mais, se assim o Pai do nosso Espírito, que habita em nós, que nos dá essa fé, que nos dá essa confiança, permitir. Tchau, tchau.